Olá a todas e todos, meu nome é Rafael Chaves, eu sou professor de Geografia e eu vou acompanhar vocês como coordenador da disciplina Questões Demográficas Atuais e o Censo 2022, Populações Tradicionais e o Meio Ambiente. A ideia dessa disciplina que está sendo ofertada nesse trimestre da Fundação CCERJ é que a gente trabalhe um pouco do que o Censo 2022 traz, né? E pensar um pouco a demografia. A demografia é uma disciplina bastante rica, né? E ela tem várias vertentes. Então eu escolhi alguns temas que o Censo 2022 traz, porque o Censo 2022 traz muita informação, traz muitos dados novos e podem ser bastante ricos para quem é pesquisador, para quem é professor, né? E a ideia é que muitos de vocês são professores, estão dando aula no ensino básico. Então a ideia desse curso é fazer um recorte em cima desses dados do censo, né? E que esses dados possam auxiliar vocês no dia a dia das aulas de vocês, a montar uma aula com dados atualizados, a pensar questões de prova, né, a montar materiais ou usar para as aulas de vocês, né? Então são temas que estão muito próximos hoje do dia a dia, que podem aparecer em questões de vestibular, em redações. Então eu vou mostrar um pouquinho de como foi estruturado esse curso, né? Eu dividi em 6 unidades. Aí na primeira unidade desse curso, a gente fala do IBGE e do censo de um modo geral, né? Como ele foi pensado, o que ele traz de novidade, algumas coisas relacionadas ao questionário, né? E do que ele foi pensado, que a gente sabe que isso aparece inclusive no conteúdo de geografia, né? Mas não só da geografia, como de outras disciplinas, porque a demografia é uma ciência interdisciplinar e ela está muito próxima da geografia, mas também se relaciona com outros componentes, né? Então, na primeira unidade, a gente vai falar mais do censo especificamente. Na unidade 2, também é uma unidade mais ampla e conceitual, onde a gente vai falar de população e de políticas públicas, né? Mas a ideia é a gente pensar políticas públicas porque o recorte do curso traz populações que demandam políticas, né, específicas, que é o caso da população indígena e da população quilombola. Então a gente faz uma pré-discussão sobre políticas públicas já para a gente pensar nelas em cima dessas populações e a partir dessas populações. Aí na terceira unidade a gente fala um pouquinho do conceito de raça, cor e etnias na demografia, mas o viés dessa discussão é a partir do censo, né? Por que a gente coloca essa unidade no curso? Para que a gente consiga entender um pouco de como são feitas essas perguntas no censo, como isso pode interferir nos resultados, né? Todas as formas de se perguntar isso num questionário quantitativo, né? Até porque, né, a gente, se for avaliar historicamente os resultados dos censos, a gente vê que tem sido um aumento gradativo de populações, de pessoas que se auto-identificam como pretos e pardos e como indígenas, né? E no censo 2022 é a primeira vez que a população preta e parda aparece com um número superior à população branca, amarela, e isso tem um porquê, né? E a gente vai conversar mais sobre isso nos fóruns. Então a ideia aqui é a gente discutir essa questão a partir dessa perspectiva. Aí na unidade 4, a ideia é discutir a população indígena, né, a questão indígena, também a partir do que o censo traz, né, porque a proposta aqui é que a gente se atualize nessas questões a partir dos dados do censo. A gente sabe que existem várias outras informações, várias outras formas, a antropologia traz muita coisa legal sobre esses temas, mas a ideia, nosso foco aqui é pensar a partir da demografia e dos indicadores sociodemográficos.
Então a gente vai conseguir ver um pouquinho do que o censo traz. Na unidade 5, a gente vai na mesma perspectiva, mas discutir a população quilombola, que o censo traz muitas novidades a partir desse tema, né? E que são coisas muito interessantes e são dados muito ricos para se entender essa população e também para atualizar nossas aulas, né? A pensar como levar isso para os nossos alunos. Então a minha ideia é sempre essa, trazer os temas e de forma que vocês consigam não só conhecer dados novos, né, para quem ainda não teve acesso, e também conseguir levar isso para as aulas com os alunos. E aí, por fim, na unidade 6, a gente vai trabalhar um pouquinho da população, desenvolvimento e meio ambiente, porque a gente sabe que essas populações, né, indígenas, quilombolas, são populações que estão muito próximas dessa questão ambiental, não que as outras não estejam, né, porque o meio ambiente perpassa toda a população, né, por mais que a gente às vezes não se veja tão atrelada a ela, mas o meio ambiente está perpassando toda a nossa vida, né? Mas os povos indígenas, por exemplo, são povos que estão ali bastante vinculados à terra, né? E a questão da terra para os indígenas tem sido uma discussão, inclusive, política, e que é importante a gente também pensar. Então, esse curso é um curso totalmente assíncrono, né? A gente não vai ter momentos online síncronos, a nossa conversa é toda a partir dos fóruns. Todas as unidades têm um fórum específico onde vai ter uma pergunta relacionada ao tema, que a ideia é que a gente, a partir dessa pergunta, comece a conversar sobre o tema, né? Levar vocês à curiosidade de ver o material. Todas as unidades elas têm uma estrutura bem parecida, que traz um vídeo, traz uma organização de aula que eu montei para que a gente possa ler de forma simples um pouco de como foi pensada a estruturação do tema. Traz um texto acadêmico para enriquecer um pouquinho, né, o que vem sendo falado na academia. Aí os fóruns têm um questionário, né? No final do curso, tem uma aba Materiais e Recursos, que é para ajudar vocês a acessar a nota de vocês, a como se responder um fórum, né, para quem está acessando o Moodle pela primeira vez. Tem como colocar uma foto e atualizar o perfil, porque como é um curso que é totalmente assíncrono, uma forma da gente se aproximar mais e se conhecer é a partir de um perfil completinho, com foto. Claro que não é obrigatório, mas é legal ter para a gente poder ter essa proximidade, mesmo que de forma online. Tem um fórum de dúvidas nessa parte de materiais e recursos, que eu coloquei ali para quem precisar tirar alguma dúvida relacionada a acesso, documentação, prazo, datas, né? Dúvidas que não são dúvidas de conteúdo, né? A ideia é que lá sejam essas dúvidas mais administrativas. E as dúvidas de conteúdo, né, com relação a dúvida de algum conceito, né, alguma pergunta que é relacionada ao que está sendo tratado durante o curso de forma conceitual mesmo, aí a ideia é que sejam colocadas nos fóruns do tema em que que está relacionada a essa dúvida. Vocês também podem a todo momento mandar alguma mensagem para mim no privado, que normalmente no máximo 24 horas eu respondo. A gente vai ter o professor Robson como mediador do curso também, para auxiliar a gente, e vai ser o mediador de um dos grupos. Como a gente teve uma demanda muito grande de alunos, a gente dividiu em 2 grupos, e aí o Robson vai ficar com um e eu vou mediar o outro. Eu vou acompanhar os 2 grupos, mas as postagens eu só vou fazer em um, mas aí os alunos de outros cursos, dos outros grupos, também podem me mandar mensagem no privado que eu respondo, né? Eu vou acompanhar o curso como um todo. Então vocês podem ficar à vontade, espero que o curso
traga enriquecimento para vocês, que seja agradável, que auxilie o fazer de vocês como professores, pesquisadores, que seja um curso que agregue conhecimento a vocês. E qualquer dúvida eu estou à disposição para o que precisarem, e um bom trimestre para todos nós. Um abraço e encontro vocês na plataforma.